Boa noite a todos. Meu nome é José Miguel Parente, eu sou daqui da região do Gurgueia, de Palmeira, de Cristino Castro, de Bom Jesus. Eu nem sei de onde é que eu sou, porque eu sou de tanto lugar, morei em tantos lugares aqui. Mas eu sou de Cristino Castro. Só vamos esperar os padres retornarem para a gente iniciar nossas atividades. Eu queria dizer que não tem doutor nenhum aqui não, viu? É brincadeira do padre Herculano aqui. Meu nome é Zé Miguel. A intenção nossa foi fazermos inicialmente um encontro da turma de 75 do ginásio do Parente. Mas quando nós fizemos o grupo, foi ampliando o número de pessoas querendo participar. Eu lembro aqui da Silvina Rosal, lá em Teresina, e ela foi que praticamente nos obrigou a ampliarmos esta atividade de hoje aqui. Então, e foi muito gratificante, engraçado isso, foi muito gratificante esse retorno a Bom Jesus, retorno ao Gurgueia, à medida que a gente ia se aproximando aqui de Colônia e via o Vale do Gurgueia ali, é uma emoção muito grande. Bem, nossos padres estão retornando, Freis e o nosso homenageado, o Padre Herculano. Então, fazia vários anos que eu não vinha aqui a Bom Jesus e é surpreendente o desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade. Isso é muito interessante. O pessoal vinha até Cristino Castro, não chegava até Bom Jesus, mas estou muito surpreso, gratamente surpreso com o desenvolvimento de Bom Jesus. Parabéns a todos os bom jesuenses aqui por essa melhoria. Ok, Padre Herculano, vamos lá. Eu queria inicialmente cumprimentar o nosso reverendíssimo Padre José Herculano de Negreiros, que é nosso homenageado da noite, pelos seus 50 anos de sacerdócio. Começou sua atividade aqui na cidade de Bom Jesus. Eu queria cumprimentar os padres e frades presentes aqui, em nome do Padre José Dino e o Frei Rogério Soares. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os demais padres e frades, os religiosos, os seminaristas que estão aqui presentes, as irmãs também que estão, vi algumas irmãs aqui na região, aqui na igreja, né? Eu queria cumprimentar todos vocês que abraçaram essa ideia de fazermos esta homenagem ao Padre Herculano pelos seus 50 anos. Todos vocês que estão aqui presentes, aqueles que participaram dos grupos, né, que a gente formou ao longo desses últimos dias, são desde o dia meados de dezembro do ano passado. A todos vocês que acompanham também nas redes sociais, boa noite a todos vocês. Esta solenidade tem uma dupla função. A primeira parte já foi cumprida, é uma parte religiosa, é uma missa de ação de graças pelo jubileu de ouro do Padre José Herculano de Negreiros, 50 anos de sacerdócio, cuja vida sacerdotal praticamente começou aqui na cidade de Bom Jesus e na região aqui do Médio Gurgueia. Naquela ocasião era formado por 5 municípios, além de Bom Jesus do Gurgueia, Bom Jesus hoje, são cidade de Cristino Castro, Palmeiras, Santa Luz e Redenção. Hoje tem Currais, não sei se tem mais alguma região aqui, outra cidade da região que já foi emancipada. Então essa é a segunda parte, essa homenagem ao Padre Herculano. Suas atividades do Padre Herculano foram muito profícuas aqui na cidade de Bom Jesus e na região do Gurgueia, nessa região semiárida, hoje é uma região de maior desenvolvimento agrícola da nossa cidade, e que a cidade de Bom Jesus tem muito, e a região tem muito que agradecer por suas ações naquela ocasião. Por essa razão, inicialmente, eu gostaria que a gente fizesse uma reverência ao Padre José Herculano de Negreiros,
levantando todos e uma salva de palmas ao Padre Herculano. Muito obrigado, Padre Herculano. Então, além de agradecer a vocês que estão aqui também por esse momento de júbilo em torno do nosso valoroso sacerdote, educador exemplar, grande administrador de obras religiosas, com inserções na vida pública também, tanto aqui na cidade de Bom Jesus, como auxiliar, como dando orientações aos administradores públicos. Depois ele teve uma vida pública também lá na sua cidade natal, em São Raimundo Nonato. Então, um verdadeiro homem do seu tempo, que não ficou parado, não ficou esperando que as coisas acontecessem, ele fez as coisas acontecerem. Participou e participa continuamente de ações necessárias para a melhoria da vida espiritual, educacional e comunitária, em qualquer lugar por onde o senhor tem passado, Padre Herculano. Isso realmente é um feito extraordinário, e a gente quer louvar realmente pelos seus atos. Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial aos componentes da Comissão Bonjesuense aqui, que está organizando este evento. Além de nós lá em Teresina, ela também teve um grupo aqui em Bom Jesus. Sem a participação de vocês, esses momentos de alegria ontem com a turma do ginásio de Dom Parente, e hoje aqui na Catedral e posteriormente no nosso jantar, a gente não poderia ter viabilizado essa situação, esse evento. Então é Domingos Lustosa, Francisco Jame de Jesus, a Francisca Maria Martins e a Leovaldo Figueiredo, nosso muito, muito obrigado a todos vocês. Também eu queria uma salva de palmas para elas também, por favor. Agora vamos ter alguns momentos de algumas homenagens rápidas. A gente também não pode prolongar demais, fica muito cansativo para todos nós aqui. Eu queria convidar novamente o Frei Rogério Soares Silveira, da Ordem Mercedária, que foi discípulo do Padre Herculano, teve sua formação também muito importante, também, além dos bispos, os outros padres do Padre Herculano, para fazer uma saudação ao Padre Herculano por sua vida religiosa, nesta ocasião comemorativa do seu Jubileu de Ouro de orientação sacerdotal. Muito obrigado mais uma vez, Padre, por ter nos atendido, vindo de Brasília para cá. Obrigado, Zé Miguel. Então, o que me foi pedido para falar brevemente da dimensão religiosa, mas sobretudo do empenho do Padre Herculano pelas vocações. Foi isso que o José Miguel me pediu, e creio que ele está ressaltando uma dimensão muito particular do Padre Herculano. O Padre Herculano sempre se preocupou pelas vocações, para que outros jovens seguissem o chamado de Jesus para estar na igreja de forma mais próxima, como um sacerdote religioso, religiosa. Padre Herculano, ele é o primeiro padre mercedário brasileiro depois dessa segunda vinda. Antes nós tínhamos padres espanhóis que vinham como missionários para o Brasil. E na Espanha havia muitas vocações, muitos padres. E nunca se pensou que na Espanha ia se diminuir as vocações como diminuiu agora. Agora nós é que temos que mandar para lá. Mas naquele tempo, quando os padres mercedários vieram para cá, eles não imaginavam que precisasse de padres brasileiros, porque tinha muito padre na Espanha e sempre que precisava mandava. Mas Padre Herculano, ele mesmo conta, já encaminhado também pelo Dom Inocêncio, recebeu a primeira comunhão de Dom Inocêncio, e ele mesmo, como ele diz, eu escolhi ser mercedário. Eu quis ser mercedário. E Padre Herculano então entrou na Ordem das Mercês, estudou, se formou, e quando voltou para o Brasil, ele já 50 anos atrás sentia
que precisava fomentar as vocações no Brasil, porque poderia chegar um momento que não teria mais padres vindos da Espanha, era necessário ter padres locais, padres que viessem, né, das nossas paróquias. E assim ele começou a fazer um trabalho na ordem, e insistir com os padres mercedários, que era necessário fazer um trabalho vocacional. E aí se começou a abrir os seminários, e ele mesmo convidou muitos jovens, alguns até começaram comigo aqui, e foram enviados por ele para o seminário. Anísio também, que daqui esteve no seminário, e outros que falaram comigo aqui, que foram desses que Padre Herculano sempre encaminhava para Pavuna, São Paulo, e foi se criando os seminários mercedários que não tinha até então, não havia casa de formação mercedária, e se começou esse trabalho. Dessa maneira, hoje a ordem mercedária, que já é uma província, eu acho que ele fica feliz de, em vida, ver aquela vicaria se tornar uma província mercedária, enquanto muitas outras religiosas, as províncias estão fechando, a ordem mercedária abriu uma nova província, que é a província brasileira, e nós devemos muito ao Padre Herculano, porque só se abre uma província quando tem vocação local, quando tem padre. Graças a esse empenho do Padre Herculano e de outros padres, Manuel Losada e outros que abraçaram as vocações, hoje nós temos província mercedária no Brasil, porque nós alcançamos o número de padres para esta categoria de ser província, que nós não éramos antes. E também eu posso dizer que metade dos padres mercedários, ou quase a metade, são piauienses, né? O Gerson está aqui, Frei Gerson, é piauiense. Tem o Frei Gerson Rodrigues, a gente chama de Gersinho, né? Padre Gerson, que é aqui de Cristino Castro, que está nos assistindo também, já mandou mensagem aqui, está assistindo lá de Minas Gerais, também piauiense. E eu sou piauiense, e muitos outros padres piauienses, ou seja, sinal de que o caminho de um piauiense abriu espaço para outros. Claro que nós temos padres de Minas Gerais, padres de Pernambuco, está o Frei Leonardo aqui, né? São Paulo, enfim. Olha só como a força de um sacerdote, a ideia de um sacerdote, o seu empenho, o que é um sim dado com fidelidade, abre as portas e o universo se abre. Por isso que nesse primeiro momento era esta dimensão religiosa do Padre Herculano, a sua preocupação vocacional. No nosso tempo mesmo em São Raimundo, Padre Herculano, éramos 4 no seminário, 4 jovens que ele enviou para o seminário de São Paulo, de Brasília, brasileiros, né? Temos do meu tempo, desses 4, somos 2 sacerdotes, né? Somos 2. E assim a gente encontrou no Padre Herculano uma inspiração para dizer sim a Deus também, dizer sim ao Senhor. Então, Padre Herculano, o que eu digo para o Senhor nesse momento é a nossa gratidão pelo seu empenho em acreditar nas vocações locais, nas vocações brasileiras. E hoje, se nós temos uma província mercedária do Brasil, nós devemos muito ao Senhor, porque acreditou, rompeu barreiras, dificuldades, para dizer: nós precisamos de padres vindos do Brasil, e aqui nós estamos. Por isso, essa minha primeira parte era para ressaltar essa sua característica, que eu pude conhecer de perto, porque eu sou fruto dela também, de não ter nenhum receio de dizer: Jesus te chama, Jesus quer que você sirva na igreja como sacerdote. E esses convites foram muitos aqui são frutos desse convite, e eu também. Então,
a nossa gratidão e felicito por essa dimensão do seu empenho pelas vocações. Obrigado. Muito obrigado, Frei Rogério Soares Silveira, por suas palavras. Parabéns, Padre Herculano, pelas suas atividades vocacionais. Queria convidar agora dois bonjesuenses, José Lustosa e Evas Barju. O Elvinha se encontra? Ok, então... Ah, tá. E a sua filha, Ludmila Elvas Barju, para fazer um breve relato do percurso que o padre José Herculano fez ao longo de suas jornadas, desde os tempos de seminário, passando por diversas etapas de sua formação religiosa. Padre Jerônimo e do bispo Dom Inocêncio. Na adolescência, começou seu período como seminarista. Inicialmente, suas atividades sacerdotais e também como educador e gestor. Boa noite. boa noite. O padre José Herculano de Negreiros nasceu e passou sua infância em São Raimundo Nonato, região árida do sertão piauiense. Lá estudou primário e depois ingressou no Colégio Dom Inocêncio. Já nesse período, iniciava sua vocação para o sacerdócio. Quando foi coroinha no Seminário Diocesano São José, no Crato, Ceará. Depois do Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Teresina. Na etapa seguinte, deu continuidade aos estudos religiosos na ordem mercedária em seminários de diversas cidades espanholas, onde permaneceu por mais de 5 anos. No mosteiro de Santa Maria Madalena, em Sarriá, e no mosteiro São Juan de Poio, em Pontevedra. Ali fez seus estudos de filosofia e teologia. De volta ao Brasil, o padre Herculano concluiu seus estudos eclesiásticos no Rio de Janeiro, na sede da Congregação Mercedária no Brasil, Colégio Pio XII, e no Convento Franciscano, em Petrópolis. Chegara o grande dia da ordenação, e eis que o jovem José Herculano de Negreiros é ordenado na Catedral de São Raimundo Nonato, sua terra natal, em janeiro de 1971. Foi o primeiro padre brasileiro da ordem mercedária, um feito extraordinário e digno de nossa reverência por todo o contexto histórico enfrentado pelo determinado menino. Jovem audacioso, seminarista e noviço arrojado. Aquela solenidade de ordenação sacerdotal coroava toda essa trajetória até então enfrentada pelo jovem sanraimundense. Logo no primeiro ano de sua vida religiosa, já ordenado, o padre Herculano recebeu um convite inesperado e desafiador do bispo de Bom Jesus, Dom José Vasques. Nós desta região do Médio Gurgueia. O padre Herculano não só abraçou a ideia do bispo Dom José Vasques, quando fez uma comemoração memorável do cinquentenário dos mercedários no Brasil, como também foi assumindo diversos compromissos, atividades e encargos na cidade de Bom Jesus e região do Médio Gurgueia. As atividades pastorais do padre Herculano incluíram Pároco de Bom Jesus, Redenção do Gurgueia, Cristino Castro, Palmeira e Santa Luz. Fez pregações, festas religiosas e preparar as festividades dos 50 anos dos mercedários no Brasil. Para isso, ele teria que deixar o Rio de Janeiro
e retornar ao Piauí, mas para a região onde tiveram início as primeiras ações da Ordem Mercedária no Brasil, Bom Jesus do Gurgueia. E aí foi um momento extraordinário para As obrigas, utilizando carros ou cavalos por todas as áreas do Médio Gurgueia. Foram desobrigas realizadas nos povoamentos distantes da sede do município de Bom Jesus, como Baixa Grande do Ribeiro, hoje uma cidade emancipada, Uruçuí Preto, Alto da Cruz, Buritizal, Vão das Colheres, dentre outras. Na área de educação, o padre Herculano desempenhou atividades como professor, diretor do ginásio Odilon Parente da Escola Normal Elvídio Nunes de Barros e superintendente do 6º Centro Regional de Educação. Além disso, contribuiu para a criação do Colégio Agrícola de Bom Jesus, junto à Universidade Federal do Piauí, onde tive a honra de ser parceiro. E foi orientador e reitor do Seminário Menor Padre Zúmel, aqui em Bom Jesus. Dentre diversos fatos e obras importantes realizadas pelo padre Herculano, no período em que esteve em Bom Jesus, podemos citar organização das festividades do cinquentenário de ereção de Presália de Bom Jesus, restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus da Boa Sentença, inauguração da Catedral de Nossa Senhora das Mercês e início das obras da Igreja de Redenção do Gurgueia. O padre Herculano era incansável, estimulou bastante a vida cultural da nossa região, incluindo diversas apresentações teatrais, danças de... e do Médio Gurgueia. E assim, o padre Herculano foi cumprindo sua missão evangelizadora, inicialmente no Rio de Janeiro, como formador no Seminário Menor da Ordem Mercedária do Rio de Janeiro, professor do Colégio Pio XII e em cursos de São Gonçalo, criação da ABB em Bom Jesus e realização de viagens culturais com os alunos do ginásio e da escola normal às cidades de Salvador, Parnaíba, Corrente, São Raimundo Nonato e Teresina. Mas os membros das ordens religiosas precisam seguir os ditames institucionais. E, com muito pesar, vimos o padre Herculano partir para outras terras distantes, deixando-nos órfãos de seus ensinamentos, sua religiosidade, seu carisma, seu entusiasmo. Era o ano de 1978. Pelo menos, para nossa sorte, tivemos a oportunidade de ter convívio 6 belíssimos anos do alvorecer sacerdotal do padre Herculano. Privilégio para nós, caros amigos da nossa região de Bom Jesus. Instituições de ensino superior e também pregador em igrejas naquela cidade. Posteriormente, o padre Herculano assumiu o cargo de reitor do Seminário Maior da Ordem Mercedária, na cidade de São Paulo. Certamente, estes anos como formador e orientador vocacional proporcionaram a formação sacerdotal de mais de 50 padres brasileiros. Para coroar suas atividades religiosas, o padre Herculano teve a felicidade de retornar à cidade de São Raimundo Nonato, seu berço natal, agora como pároco, onde ainda continua atuando diligentemente. No campo político, o povo de São Raimundo Nonato o elegeu em 2 ocasiões como prefeito municipal. De fato, desde os tempos em que morava em Bom Jesus, o padre Herculano já contribuía com os dirigentes municipais e estaduais com ideias e ações administrativas, que foram muito importantes para o desenvolvimento regional e estadual. Não podemos deixar de assinalar as características literárias do padre Herculano. De fato, foram várias obras publicadas,
Dentre elas, destacarmos as seguintes biografias: Carmita Negreiros, sua mãe; Dom Inocêncio, bispo de São Raimundo Nonato; Dom Cândido, também bispo de São Raimundo Nonato; Barreiro Soares, da Ordem Mercedária, e a sua própria biografia, Aprendendo com as Circunstâncias. Padre Herculano também escreveu diversas obras religiosas, como Pentecostes, Páscoa, Solidariedade, Os Animais na Simbologia Cristã, Lucas e a Juventude. Como não admirar uma pessoa como o Padre Herculano? Aqui fizemos apenas um breve resumo da resenha biográfica desse nosso amigo e inesquecível Padre José Herculano de Negreiros. Parafraseando o próprio Padre Herculano, esses dados apresentados são a síntese do seu idealismo, coragem e determinação para conceber as suas realizações. E finalizando com as próprias palavras do Padre Herculano: em tudo a fé, a sabedoria, a misericórdia, a esperança, a determinação, a constância, o amor sem reservas, o sentimento de gratidão a Deus pela vida e por todos os dons dele recebidos. Padre Herculano, nosso reconhecimento e admiração. Padre Luiz, por todas as suas obras, realizações que o senhor tem edificado nesses 50 anos de vida sacerdotal, educador e gestor. Gratidão eterna. Doutor Zé Miguel, se me permite, um minuto. E, por favor, doutor Zé Miguel, gostaria de ter o senhor aqui. Pedir desculpa, a Lena deveria estar fazendo essa leitura comigo, mas acometida de gripe, de ontem à noite para cá, felizmente só gripe, viu? A dela, só gripe, felizmente, doutor. Agradecer e elogiar o seu empenho na realização desse evento. Gastroenterologista, referência no Nordeste, super ocupado. Tive a oportunidade de marcar a consulta com o senhor, tinha que ter um prazo bem alongado e determinar tanto tempo para vir prestar essa justa homenagem. É, sim, uma declaração de carinho, de afeto e de reconhecimento para Herculano. Maior que se pode receber é o senhor ter essa determinação do doutor Zé Miguel aqui organizando esse evento, talvez fazendo falta algumas pessoas em Teresina lá com suas mazelas estomacais. Gostaria também de falar do admirador, um amigo, e vamos popularizar, um fã. Muito obrigado, que Deus o proteja sempre na sua caminhada. Tive a oportunidade de, na fundação do Colégio Agrícola de Bom Jesus, naquela época, prefeito saudoso Adelmar Moreno Bem-vindo, que era seu amigo dileto, e estivemos juntos na reitoria, lutando pela criação do Colégio Agrícola de Bom Jesus, com o deputado Jesualdo Cavalcante e a dona Socorro Cavalcante Barros. Estávamos ali fundando o Colégio Agrícola de Bom Jesus, naquele prédio que durante tanto tempo o senhor ocupou o cargo de superintendente de educação. Foi fundamental para a criação dessa universidade imensa que aqui hoje está. Essa vocação educacional de Bom Jesus, não podemos deixar de falar nela, esquecendo Dom José Vasquez Dias. Foi o grande pontapé inicial para que Bom Jesus se tornasse essa referência para o Piauí em educação. Capital dos doutores, tudo começou com Dom José Vasquez e dinamizado por um jovem padre que se formava. O tanto que o senhor tem o carinho e o apreço da nossa família. E trago um abraço das minhas irmãs, que conviveram bastante com o senhor em Brasília, e um abraço muito grande daquele adolescente que o senhor ajudou
a apaziguar, a apacentar o espírito na hora das suas atribulações que está aqui vos fala. O senhor tem aqui e vem aqui se dedicar também à educação dentre as suas atividades. Padre Herculano, é uma felicidade participar desse evento. Doutor Zé Miguel, muito obrigado por me dar a oportunidade de falar tão de perto com o Padre Herculano. Vamos nos abraçar várias vezes, vamos ficar muito tempo ainda na nossa lida e aumentando sempre esse carinho e essa amizade. Bom Jesus lhe agradece, agradece pelo que o senhor fez por Bom Jesus e agradece principalmente pelo amor que você tem pela nossa terra, pelo que o senhor fez como educador por todos nós, aquela época jovens, hoje adultos, tanto que o senhor fez para formar e construir personalidades tão produtivas e tão construtivas. Bom Jesus, só tem a lhe agradecer, está de braços abertos para lhe receber sempre. Bom Jesus o adora. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado ao professor Elvinhas, a sua filha Ludmila, pelas palavras, por ter feito essa síntese da Bom Jesuense, aqui meio cristino castrense também, porque o pai dele é de Cristino Castro, né, Alcindo? Para dirigir algumas palavras aqui ao Padre Herculano, por gentileza. Boa noite a todos, todas. Queria saudar realmente o Padre Herculano, igreiros, saudar também, em nome dele, todo o corpo mercedário, todo o corpo sacerdotal, paroquial, que compõe, que participa desse evento, saudar a comissão organizadora, e na pessoa do meu colega Zé Miguel. É um trabalho árduo, um trabalho duro e belo. A mim foi dada a missão dura, viu, Zé? Para fazer um protesto leve aqui para você. Missão dura de resumir em 3 a 5 minutos, foi o tempo que me deram, para resumir esses 50 anos. A biografia do Padre Herculano e as palavras carinhosas do Elvinhas também. Eu acho que a gente passou no telão ali, mas acho que não deu para todo mundo ver, mas depois vai estar disponível aqui, o João Filho vai disponibilizar essa apresentação no YouTube, todos podem acompanhar depois, né, João Filho? Por favor. Muito obrigado ao João Filho também por seu trabalho incansável desde ontem. Eu gostaria, então, convidar então o nosso colega Alcindo Piauirino, bem-vindo, colega médico, né? De uma figura da envergadura, da dimensão, de ações tão profícuas e férteis como o senhor. E antecipadamente eu peço as desculpas por algum lapso, algum esquecimento dessa missão que a mim foi dada. Peço desculpa também por não formalizar aqui o discurso, vou fazer de improviso. A solenidade, o tom solene deste evento requeria um discurso escrito, mas eu vou tentar falar aqui com a voz do coração e tentar dizer algumas palavras de homenagem ao nosso querido Padre Herculano na igreja. Antes, queria fazer uma contextualização histórica. Eu nasci em 1973, um ano depois Padre Herculano chegar em Bom Jesus, e não tive a honra e o prazer que esta geração que o homenageia teve de estar sob os seus cuidados espirituais, sob os seus cuidados pedagógicos, sob suas orientações. Então, Nonato, berço do homem americano, vestígios do homem americano há mais de 40 mil anos, é uma figura que, pelos seus feitos, essa figura esguia, alta, pelo carisma contagiante, pelo magnetismo da sua tão decantada oratória,
O senhor é uma figura que nasceu para ser pico, monte e montanha. Nasceu para ter, e aí eu vou pegar emprestado uma expressão dos historiadores, nasceu para ter relevo histórico, nasceu para ter relevância, nasceu para ter a importância que sempre teve nas nossas vidas e na vida da nossa região. Conheci Padre Herculano pelas histórias. O que eu sei sobre o senhor é do muito que eu ouvi dizer. Por isso eu quero aqui hoje usar a minha voz, fazer da minha voz uma voz coletiva e também fazer uma voz individual de uma grande amiga sua que nos relatava, sempre me relatou grandes feitos, grandes ações, grandes qualidades. Na vida existem pessoas, e aí cada um escolhe o seu caminho. Existem pessoas que nascem para ser vales, ser planícies, viver uma vida plana. Tem outras pessoas que nascem para ser picos, Alpes e montes. Tem pessoas que nascem na embarcação da vida, ter uma posição de proa na frente. Tem outros que na embarcação da vida tem posição de popa lá atrás. Padre Herculano, nascido nos ermos sertões de São Raimundo Nonato, na Caatinga de São Raimundo, de toda essa geração que me antecedeu, que antecedeu a minha geração. Conheci pelas histórias da minha mãe, professora Marlene Piauilino, e depois nossas vidas se cruzaram em outras missões, né? Eu como prefeito aqui da minha terra, tendo a missão honrosa de representar a minha terra, Padre Herculano com a honrosa missão também de representar São Raimundo Nonato na gestão pública. Nos encontramos e aí eu conheci fisicamente, certamente ele não lembra, mas eu lembro bem, encontrei a figura que tinha na minha memória afetiva. A memória afetiva, não conhecia fisicamente, nos encontramos no Palácio do Karnak, que é o centro do Poder Executivo Estadual. Padre Herculano, nessa figura de relevo, o senhor plantou essa semente e teve grande participação no que essa geração lhe homenageia em júbilo pelos seus 50 anos de sacerdote. Por fim, quero aqui voltar ao começo, quando eu disse que minha voz era uma voz coletiva e individual. Coletiva por fazer da minha voz a voz de cada bonjesuense, e mais ainda, de cada cidadão e cidadã aqui dessa região, Cristino Castro, Palmeiras, Redenção, Santa Luz, Currais era ao tempo município ainda de Bom Jesus. Fazer da minha voz uma voz individual de uma grande amiga sua, professora Marlene Piauilino. Teve como parceiro na construção dessa Bom Jesus que nós temos hoje como centro educacional, teve outros pais fundadores, Dom José Vasquez, nós tivemos depois o Padre Herculano, o Padre Carrozas, que veio a ser o Dom Ramon Lopes Carrozas, e o Padre Carlos Matinês. Esses 4 pais fundadores do que hoje é a nossa cidade, um centro universitário, universidades estaduais, federais, privadas, e para a construção de hoje, nós tivemos esses esteios fundamentais, essas colunas mestras. O que seria dessa geração que hoje o homenageia, se não fosse os frutos, as sementes plantadas através do ginásio Odilon Parente, através da Escola Normal Elvídio Nunes de Barros, através desse complemento do ensino médio que o Odilon Parente deu. Eu sou egresso do Joaquim Parente, mas conheço a história do ginásio Odilon Parente. O ensino médio através da Escola Normal Elvídio Nunes de Barros. Quantas gerações tiveram oportunidades de galgar outros passos, porque aquela semente foi plantada, aquele patamar foi construído, aquele degrau foi edificado, e aqui em memória
trago aqui a gratidão dela, pela parceria, pela amizade, pelas confidências, pela colaboração na construção do ginásio Odilon Parente. Por fim, vejo a sua figura, certamente mais de 70 e antes de 80. Imagina a sua felicidade, Padre Herculano, e isso é uma dádiva, é uma bênção que não é para todos. Depois de 50 anos, 2022, 72 a 2022, depois de 50 anos, o senhor voltar a essa terra que o senhor arou. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas certas. O senhor cuidou, e o senhor jogou as sementes, molhou, regou, plantou e velou o crescimento. 50 anos depois, o senhor vê a colheita, vê os frutos que essa sua semente, essa boa semente, gerou em nossa terra. Nossa única palavra, que resume tudo, é gratidão, é muito obrigado por toda a sua existência. Grande abraço. Pelas palavras do nosso colega, nosso bom jesuense Alcino Piauirino, bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez. Eu gostaria que vocês da comissão organizadora desse evento tivessem um breve momento musical com a nossa equipe, por favor. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas do coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminho. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé, de carinho, me dá a certeza de que eu nunca estou. Incutiu em nós, dentre outros valores, a disciplina, o respeito, a religiosidade. Lembro-me que, além das práticas diárias na escola, no período da Semana Santa, o feriadão, Estive sozinho. A nossa comissão organizadora, essa equipe de cântico, muito obrigado aí. Eu gostaria de chamar então a senhora Lucirene Fernandes, por gentileza, para apresentar suas palavras aqui também ao nosso reverendíssimo Padre José Herculano de Negreiros. Por favor, Lucirene, seja bem-vinda.
Boa noite, comunidade presente. Gostaria de saudar o Padre Herculano, na pessoa dele e toda a comunidade eclesiástica. Nós, alunos do Padre Herculano, de Redenção do Gurgueia, de Bom Jesus e demais cidades aqui presentes, nos sentimos emocionados neste momento de honra. Ter sido alunos do Padre Herculano e feito parte das escolas que ele dirigiu foi uma honra e grande aprendizado. Primeiro, pelo conhecimento adquirido em escolas com ensino de qualidade, como o Ginásio Odilon Parente e a Escola Normal Elvídio Nunes de Barros, que nos deu a oportunidade de ingressar em universidades, enfrentando um vestibular de 4 dias, sem nenhum dia sequer de cursinho preparatório. E hoje estamos aqui, formados, concursados e dando nossa contribuição como profissionais competentes. Segundo, porque foi uma preparação para a vida. Padre Herculano, especialmente para nós de outra cidade, ansiosos para voltarmos para casa, só íamos na sexta-feira, porque a quinta-feira era para confessar e cear. Isso é disciplina, isso é respeito, isso é religião. Padre que sou hoje, no sentido de igreja, de evangelização, de pessoa que descobriu Religiosidade. Esses valores foram e são pilares que faz de nós cidadãos e cidadãs respeitados, pais e mães de família aptos a darem continuidade a esses ensinamentos, repassando-os aos nossos filhos. Terceiro, saiba, Padre Herculano, que a educação aqui em Bom Jesus era referência na região. A sua educação alavancou Bom Jesus. Esta muito lhe deve pelo legado que aqui deixou. Toda a educação de Bom Jesus e região está alicerçada naquilo que o Senhor implantou e ou plantou. Pois uns e outros foram sementes que floriram e produziram frutos. Um e outro semeou aquilo que daqui levou. Por último, só temos a agradecer o quanto contribuiu pelo que somos hoje. E agradecer também por um tempo de amizades mais puras, mais sinceras, um tempo em que vivia o amor com mais intensidade, um tempo tão bom, de tanta saudade. Obrigada, Padre Herculano. Obrigada, meu Deus, por estarmos aqui. Obrigada. Agradecemos as belas palavras de Lucirene Fernandes. Como a gente vê aqui pelas palavras de todo mundo, é de agradecimento, de gratidão, pelo entusiasmo, pelos ensinamentos do Padre Herculano. Muito obrigado, Padre. E para a gente finalizar essa parte das palavras dirigidas ao Padre Herculano, eu queria chamar o Padre Anísio Borges, por favor, para que a gente possa fazer uma breve saudação ao Padre Herculano. Por favor, Padre Anísio. Obrigado, doutor Zé Miguel. É apenas uma palavra de gratidão. Gratidão essa que me fez a verdadeira capacidade de ser feliz através dos ensinamentos que o Padre Herculano me passou. Eu queria saudar, cumprimentar
o próprio Padre Herculano, esse grande mestre, esse amigo, esse reitor, esse disciplinador. Cumprimentar também o Frei Rogério, conselheiro da província e ex-provincial da Ordem Mercedária, onde o Padre Anísio bebeu na fonte do conhecimento da fé durante 9 anos. Cumprimentar meu contemporâneo Frei Jaceneide. Ali convivemos no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Cumprimentar o Padre Leonardo. Cumprimentar esse grande amigo de fé, de caminhada, o Padre Domingos. Somos assim da época que bebemos na fonte da formação da fé através também do incentivo do Padre Herculano. E queria também saudar, cumprimentar o Padre Zadino, pároco da Catedral e reitor do Santuário Bom Jesus da Boa Sentença. Eu passei de pároco aqui em Bom Jesus, na Paróquia de Jesus de Praga, durante 10 anos. E sinto muita saudade de vocês. Francisca Maria, Mercezinhas, Eliovalda e outros fiéis da minha paróquia, como esta banda aqui montada, que é fruto desses 10 anos que ali passamos. Vocês têm certeza disso, que ali a gente viveu uma vida de evangelização. Conflitos aqui e acolá, mas muita bênção, muito ensinamento. E durante as exposições aqui do professor Alvinhas, doutora Ludmília, doutor Alcindo, a professora Lucirene, aliás, estamos aqui hoje representando a Redenção do Gurgueia, a Igreja Católica, através do Padre Anísio, do Carlos Fonseca, ex-seminarista também, bebeu na fonte da Ordem Mercedária da Formação, e da professora Alice. E durante esse momento, onde a professora Lucirene, Elvinhas, doutora Ludmília, doutor Alcindo, quem mais falou? Não está com amnésia não, né? Eu fazia essa retrospectiva, Padre Herculano, do quanto o Senhor foi importante para todos nós. Mas eu quero assim dar essa palavra de gratidão. Diz que só era uma palavra, né? São várias, mas vou tentar resumir, dizendo que o Padre Herculano foi assim o primeiro incentivador, o primeiro mentor do primeiro padre de Redenção do Gurgueia, que através do seu convite e através do incentivo de Padre José Fernandes, ele próprio me levou para o seminário, para ser mais detalhado. No ano que ele levou 23 seminaristas daqui, dentre eles Dr. Paulo de Tarso, Antunes, Neguinho de Pedro Soares, Erismar e outros. Ele levou esses 23 jovens matutos, sem saber de nada, e nos soltou no Rio de Janeiro e ainda nos levava para passear no Corcovado, e a gente achava aquilo uma coisa extraordinária. Entre esses jovens, o Frei Jaceneide também foi nessa carrada, nessa caminhada. O senhor não sabe, Padre Herculano, tanto que a gente lhe admira por esta coragem de levar 23 jovens, desde São Raimundo Nonato, Elpídio, Modesto, o Paulinho e outros de Canto do Buriti. Ainda não era a sua carrada não, Frei Rogério, você foi depois, né? Você é mais novo, né? E ele soltar esses 23 jovens naquele mundo do Rio de Janeiro,
com toda a sua capacidade de influenciar, formar e nos educar. Dr. Paulo de Tarso descobriu a minha prima Francinete e logo saiu, né? Mas para ser mais detalhado, ele disse: Anísio, você vem para Brasília, depois vem para São Paulo. Levanta aqui, vem aqui, Ademir. E lá vai ter um seminarista nosso, vem aqui perto de mim, por favor, chamado Ademir. Ademir, e ele estava lá em São Paulo nessa época, lembra? Lembra? Lá na paróquia Nossa Senhora das Mercês. Pegue ele pela mão, ele já me conhecia um pouquinho, o Padre Herculano, e traga aqui para o Rio de Janeiro. Primeira vez que eu andei de metrô, e a primeira vez que andei no ônibus leito, lembra? Então, mas é seminarista e não lhe cabe. Ele, Padre Herculano, mas eu não estou tão gordo assim, eu era magrinho naquela época. Não, mas você tem que ir de ônibus porque o carro já está lotado. O senhor lembra disso, Padre Herculano? Lembra? Ele foi me buscar em São Paulo, buscar os seminaristas. Ele ia fazer uma missão ali na paróquia Nossa Senhora das Mercês, na Vila das Mercês. E então, obrigado, Ademir. Que Deus te abençoe, meu irmão, tá? E obrigado que você fez parte também, pelo padre que eu sou hoje, através do incentivo desse grande homem. Ali, já estou terminando, doutor Zé Miguel, tá bom? É porque a gente se emociona um pouquinho. Ali, a gente estudou no Colégio Pio XII, estudamos no Colégio Mercúrio. E depois de 9 anos de formação, com um pouco de ingratidão, eu deixo a ordem mercedária, venho para a Diocese de Bom Jesus, e ele sai de muito longe, não vou nem dizer o lugar agora, para ser o comentarista da minha ordenação de padre em Bom Jesus, onde ali Dom José e Dom Ramon me ordenaram padre. E ali passamos 3 dias de festa de ordenação, o senhor lembra? Comemorando a minha ordenação em Redenção do Grigué. Lembra, Lucirene? Carlos era menininha ainda, buchudo, mas lembra? E a professora Alice e outros mais. Porque naquele ano, em 1994, 16 de julho, no dia 17 de julho, o Brasil ganhava o tetracampeonato mundial. Doutor Alcindo, essas lembranças que você falou e outros falaram aqui, fica gravada na voz do coração, como o doutor Alcindo acabou de falar. Alcindo, isso é honra, é gratidão, é fé, é participação, é tudo que a gente almeja na vida, dado ou essas características ou essa felicidade dada por uma pessoa chamada Padre Herculano de Negreiros, homem que nasceu para ser proa, para ser abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Eu sou muito grato. A gente poderia colocar aqui várias e várias atitudes do Padre Herculano na vida do Padre Anísio, na minha formação, mas eu paro por aqui. E eu ficava imaginando como seria essa celebração hoje se não tivesse WhatsApp. Por carta, ou a gente indo, saindo de bicicleta, saindo de carro e tudo. Mas eu fiquei encantado, doutor Zé Miguel, também com a organização que vocês fizeram, não só através do WhatsApp, mas através do convite, através de uma ligação, através do incentivo para fazer essa grande homenagem, essa homenagem de gratidão merecida para o Senhor Padre Herculano nesta noite. O Padre Herculano, ele ainda em 82, 83,
pela disciplina, pela maneira que ele quer que as pessoas cresçam. Ele me deu alguns castigos, mas foi lá atrás, né? Você vai ajoelhar hoje na porta aqui do quarto do reitor, porque a gente não aguenta mais essa lentidão sua, Padre Anísio. Anísio, eu não era padre ainda não, eu era seminarista. A gente não aguenta mais essa lentidão sua. Eu continuo lento, Padre Herculano, mas melhorei muito. Melhorei muito através desse incentivo. E termino minhas palavras assim dizendo, Domingas, que a senhora, que é minha amiga, Litel também, meus amigos, e a professora Socorro Paraguaçu, que lhe manda um abraço hoje, todo caloroso, lá de Natal, a professora Socorro Paraguaçu, ela manda esse abraço bem caloroso e não está aqui, lhe dando esse abraço também, por motivo maior, que ela já deve ter lhe falado. Mas eu fico assim muito grato, gratidão, amizade, respeito é o que eu tenho pelo Senhor, Padre Herculano, por ter sido essa pessoa na vida daquele seminarista, aquele jovem matuto que saía de Redenção, ia para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo, e tive a felicidade, mas também, diga, o Padre Herculano que me deu castigo no Rio de Janeiro, reitor 3 anos no seminário menor, agora vai ser reitor no seminário maior de São Paulo, já na filosofia e teologia, vai me castigar de novo aqui. Mas todos os seus castigos foram assim, sua disciplina foi assim, muito salutar para essa pessoa que lhe fala, que é seu amigo de verdade e que lhe tem muita gratidão. Outro dia conversando, eu não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós devemos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Obrigado, pessoal. Belas palavras, Padre Anísio. Eu queria dizer que nós temos, além do pessoal de Redenção, Corrente, aqui os padres, Cristalândia, Brasília, né, são os amigos de São Raimundo Nonato, o Pedro Guedes veio de São Paulo, gente veio de Pernambuco, muita gente de Teresina, enfim, todo mundo veio prestigiar o senhor Padre Herculano. Como disse a professora Lucilene, nós temos uma gratidão enorme. Essa semente educacional que o senhor plantou aqui, além da vocacional, foram fundamentais para o desenvolvimento nosso, o desenvolvimento da nossa região foi fundamental para todos nós, Padre. E como não é possível deixar de falar também dos ensinamentos do Papa Francisco, quando disse, né, e sempre diz ainda, os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz,
Mas a vida é muito melhor, Padre Herculano, quando os outros estão felizes por sua causa. O fato é que nem o tempo, nem a distância podem apagar os momentos que tivemos juntos, as alegrias que compartilhamos e principalmente as amizades que construímos. Enfim, viemos aqui hoje do Médio Gurgueia, bem como pelo exemplo de vida que nos deu e que tem guiado nossos passos ao longo dos caminhos que trilhamos. O Padre Herculano, receba o nosso afetuoso abraço, nossas reverências e nossas homenagens por ter nos guiado de forma tão espetacular. Somos hoje o que o Senhor plantou. Muito obrigado. Queria que o Padre Herculano viesse aqui, então. Está muito extensa a nossa cerimônia, a nossa cerimonial, mas, Padre Herculano, por favor, venha aqui se dirigir ao seu público, seus filhos queridos e que tanto te amam. Toca uma música. Eu começaria dizendo que emoção mata, doutor Zé Miguel. Que dele, hein, rapaz? Emoção mata. Olha, gente, eu escrevi aqui algumas coisas para não me estender muito, porque vocês conhecem a minha prolixidade quando eu estou falando. Mas eu acho que eu vou fugir daqui. É que vocês falaram tanta coisa que mexeu muito comigo. Fazia tempo que, não é que eu esqueça das coisas, mas elas ficam profundamente gravadas dentro da gente. E de repente, sobretudo quando a gente chega a essa idade, até parece que a gente fica se perguntando quanta coisa, e de repente a gente já começa a se preparar para outra realidade, ou melhor, para outro mundo, outra esfera. Para expressar. Com domingo, para demais. Porque ao longo desse tempo que eu fiquei aqui em Bom Jesus, eu vinha muito fascinado por fazer alguma coisa que me prendia desde quando eu era criança. Quando eu me inteirava lá em São Raimundo Nonato, e como os mercedários tinham vindo décadas atrás para essa região que era de São Raimundo Nonato e Bom Jesus. Dom Inocêncio, que agora está num processo de beatificação, ele nos dizia assim de maneira sumária, porém de maneira muito, eu diria, encantadora. Fascinava a gente ouvir ele falando sobre como era isso daqui, num passado bem mais remoto. Eu recordo que me sentava com outros colegas diante dele, pedindo a ele que contasse isso e aquilo. Eu fui me inteirando de que os mercedários
começaram a entrar aqui nessa região do sul do Piauí, bem muito antes de se fixarem aqui em Bom Jesus. Logo depois do descobrimento do Brasil, um século depois, os mercedários, servindo como capelães das tropas imperiais, vinham desde Belém do Pará e penetravam aqui nessa região já em 1600 a gente já encontrava esses homens prestando um serviço aqui no mais absoluto abandono que se pode imaginar. E eu me lembro que eu perguntava, ou outros perguntávamos ao bispo, por que ele fazia isso, por que eles faziam isto. E eu me lembro dessa resposta de Dom Inocêncio. É que nós, os mercedários, seguimos o carisma de estar junto dos mais distantes, dos mais pobres. E aquilo já mexia muito comigo. Ao ser transferido pelos meus superiores aqui para Bom Jesus do Gurgueia, trazido por Dom José Vasques, ao chegar aqui, na verdade, eu quis poder materializar aquilo que chamegava dentro da minha alma, porque, na verdade, eu via um horizonte tão passado e tão sofrido por tantos homens que perderam suas vidas, inclusive com a malária, morriam por aqui, foram vários. Eu estou contando isso nessa história que eu estou escrevendo agora só sobre os mercedários em Bom Jesus do Gurgueia. Lógico que enquanto esses frades realizavam essa obra gigantesca, também aquelas pessoas que queriam transformar esse cenário também numa civilização diferente, mesmo que isso implicasse em matar os índios que eram tidos então como gente alienada. Eles penetraram aqui subindo pelo rio São Francisco, mergulhando para o lado da Lagoa de Parnaguá e descendo aqui pelos famosos pontos chamados Guelboés e Guegués, ou entrando pelo rio Parnaíba, descendo pelo Correntino e pelo Paraim, e chegando aqui, eu enxergava tudo isso. Quantos religiosos nossos, alguns deles que deram a vida para implantar o desenvolvimento aqui nessa região, além da missionariedade. Se Deus quiser, vocês ainda terão fazendo apresentações como aquelas que chamávamos Roda de São Gonçalo, que eu fui aprender bem lá metido aí para dentro no baixão das ovelhas, terra dos Guedes. E vocês fizeram coisa tão linda, e todos aqui em Bom Jesus, como aos outros lugares onde eu levei vocês, como a Corrente, a cidade de Corrente, ou a cidade de São Raimundo Nonato, para se apresentarem diante do núncio apostólico. A única vez que ele veio à diocese de São Raimundo Nonato foi bem posterior. Só para vocês terem uma ideia,
todo esse desenvolvimento aconteceu, evidentemente, por conta, eu não vou dizer de iniciativas pessoais. Dom José Vaz, que era um homem que era fascinado pela educação desse povo. E ele é quem dizia, faz isso, e eu obedecia. Agora, o que na verdade valeu foi a grandeza de vocês. Como alguém disse aí numa oração que eu escutei, éramos como ouro não lapidado. Tudo bem, aceito até ser um garimpeiro, mas o ouro são vocês. Com figuras que me emocionam quando eu lembro. Como esquecer, Elvinha, a figura de teu avô? Para mim, um dos maiores homens da história. A grandeza daquele seu Zé Elvas, como a gente chamava. Como esquecer também, Gracindo, dos seus avós? Me fez lembrar tanto a Marlene, uma professora de grandeza. Se eu pudesse citar aqui todos os nomes, mas vai sair, porque eu posso não dizer, mas está escrito aqui, só que vai demorar e eu não vou dizer, mas vai sair por escrito o nome de todos vocês, com o sobrenome de todos, da família, todas as famílias grandiosas que essa terra aqui produziu. Eu sinto um orgulho muito grande disso e, ao mesmo tempo, um fascínio por me espelhar na grandiosidade de tantos homens e mulheres, talvez muitas delas nem preparadas nos nossos colégios, nas nossas universidades, mas como esquecer uma dona Nailda, uma dona Zilda? Como esquecer, agora o nome já me vai, mas a esposa de seu Horácio, pessoal enfim, não vou citar nomes porque termino me esquecendo aqui. Mas de todas as famílias, dos Borges, dos Guedes, dos Piauilinos, dos Elvas, tanto daqui como dos outros municípios onde eu também prestei serviço, muitas vezes como pároco, de Redenção do Gurgueia, como foi falado aí, de Santa Luz, de Palmeira, de Cristino Castro. Olha, vocês têm realmente uma grandeza que precisa ser escrita, e vocês me ajudaram muito agora com essas falas, porque está ficando gravado e eu vou pegar e vou transformar isso, Zé Miguel, transformar na real história de vocês aqui. Eu me orgulho de vocês. É um orgulho humilde, mas eu me sinto profundamente feliz com o que vocês conseguiram fazer, porque não parou ali. Como já disse também o Frei Rogério, depois vocês levaram isso adiante, de tal maneira que quando eu olho o cenário e vejo tantos prefeitos ou ex-prefeitos, digamos, reitores de universidade, grandes juízes, estou me lembrando, inclusive, de desembargadores, diretor de hospital, como esse jovem aí, só que ele não trouxe o remédio para mim. Mas vocês são grandiosos. Olha, gente, eu vou terminar por aqui, justamente para não ficar me lembrando detalhes, porque mexem muito comigo. Mas quero dizer para vocês que agora vocês despertaram em mim todo um fogo que existia, já estava como que debaixo
da cinza, das brasas, mas agora vai virar labareda de novo. Porque nós vamos transformar isso, doutor Zé Miguel, em páginas que todos os bonjesuenses possam ler e possam se sentir como a geração de vocês, protagonizando toda essa história linda de diamantes que foram polidos, esse ouro de vocês, uma riqueza que vocês estão levando onde vocês exercem o seu protagonismo profissional em tantos lugares. E nesse momento eu estou me lembrando de tantos ex-alunos e ex-alunas que provavelmente pelos aparelhos eletrônicos estão nos acompanhando. Gostaria de citar o nome de todos e de todas, mas saibam que eu estou lembrando tantos de vocês que estão viajando. Me lembro, inclusive, só assim de passagem, mas alguém que diz: Padre Herculano, comprei uma passagem para a Europa, não vou estar aí nesses dias, estou com a família. Padre Herculano, eu vou... Enfim, a gente tem que compreender. Mas, de qualquer forma, de onde vocês nos estiverem acompanhando, podem ter certeza que nós estamos aqui celebrando, não simplesmente o trabalho do Padre Herculano, mas sobretudo o trabalho de vocês. Vocês foram e continuam sendo encantadores e ajudando também nesse mistério de Jesus Cristo e nessa programação que os nossos padres mercedários articularam. Desde quanto tempo? Está sendo realizado agora, porque vocês estão levando para tantas partes do Brasil e do mundo, vocês estão levando a crença de vocês, sobretudo essa fé. Nós falamos na homilia, na missa, essa fé comunitária, esse mistério de Jesus Cristo, acontecendo de maneira tão linda, através de vocês, em todas as partes onde vocês trabalharam ou trabalham. Termino deixando para vocês a minha gratidão e, ao mesmo tempo, a minha garantia de que tudo isso será transformado em algo vivo, para que a gente possa ler e reler. Padre Herculano pode ir embora, afinal de contas já estou com quase 80 anos, mas vocês ainda estão vivos, em Socorro. Socorro ali, o Moisés, é tão bom ver vocês, tão bom. Desculpe de eu não citar os nomes, mas de qualquer maneira, em Paulo de Tarso, lá o Salvador, vocês, Alcindo, Elvinha e sua filha, você, o Alcindo também. Como a gente esqueceu um João Nepomuceno, aquele, até não terminar assim com muita emoção, eu me lembro até que para rasgar as ruas de Bom Jesus, foi o seu avô, foi ele o primeiro, porque ele costumava dizer: Padre Herculano, eu acho que eu nasci no tempo errado, eu tinha que nascer agora que o desenvolvimento está chegando. Aí eu fui falar com o governador para fazer toda a pavimentação de Bom Jesus. Eles: Padre, como é que vamos fazer? Lá só tem beco, e o beco maior era o do teu avô. E eu fui lá: ó, seu Pronúncia, ali a história, o governador, e o senhor vai derrubar, portanto, 5 metros de todo o seu quarteirão. Padre Herculano disse: vai. E ele fez isso. E depois foi falar com os outros, com o Horácio, com todos, com o Digésio. A gente escancarou toda Bom Jesus e virou essa cidade linda, que daqui a pouco vai ser capital
capital do Nordeste, pode ter certeza, do jeito que vai indo aí. Olha, gente, meu último abraço, se vocês podem estender, para essas pessoas, tipo, por exemplo, a dona Lourdes, filha do velho João Batista, que foi quem, quando eu estava reformando aquele prédio lá de baixo, aquela igreja, com a ajuda das mulheres que pediam esmola, pediam ajuda, e todo mundo ajudando, e eu plantando aquela cruz lá no santuário de Bom Jesus da Boa Sentença, chegou o seu João Batista e disse: Padre Herculano, o senhor está enfincando essa cruz em cima da cova de um santo. Aí me explicou o que era, não vou contar agora, mas eu mesmo depois deixei num dos meus escritos, e por isso é que eu estou dizendo, já adiantando para vocês, a essas pessoas já de idade, mas que conviveram no nosso tempo com esse trabalho desenvolvido aqui em Bom Jesus, podem ter certeza que vocês, na verdade, promoveram demais o desenvolvimento e a cultura de Bom Jesus do Gurgueia. Eu me sinto muito agradecido por isso, me emociono, mas podem ter certeza, meu coração está borbulhando de felicidade por isso que vocês aprontaram, sabe, Zé Miguel? Foi ele que aprontou isso, estimulado também pela deusa, mas você, rapaz, da próxima vez, quando seja o centenário, traga remédio, porque dessa vez já me deixou tambalé.